em que você pode analisar a questão aí de endurecer coração. Vai terminar lá na página 43. Tem lá Ezequiel 18 demonstrando caráter, princípios de Deus. E para concluirmos então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo está dizendo que, como os homens rejeitaram o amor da verdade para se salvarem, Deus lhes permitirá a operação do erro. Deus lhes permitirá. Quer dizer, é uma permissão, não está demonstrando uma vontade absoluta de Deus. Por quê? A vontade absoluta de Deus era que Ele, Deus, reinasse sobre os homens. Foi para isso que Deus criou o homem, para assim levá-lo para a eternidade, etc. Mas Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que Deus fez de tudo, enviou Jesus, etc, etc. Mas os homens rejeitaram essa verdade. Então Deus dará permissão para que o mal reine. E o mal, Paulo está falando desse que está prestes a se levantar, anticristo, né? Que terá aí como base a União Soviética, que é a besta. Acredite, a União Soviética é a besta. Então, Deus permite o erro, por quê? Porque os homens rejeitam a sua verdade, rejeitam o que é correto. Assim, lá com Faraó, nós podemos ver mais uma vez a situação em que Deus mostra uma verdade para Faraó, demonstra um poder sobrenatural, uma série de situações. Moisés está ali, ninguém consegue lançar a mão dele. Por que Faraó não mandou matar Moisés? Por que a ordem para matar Moisés não saiu? Então Deus está demonstrando a soberania que tem, mas Faraó reluta, resiste, e Deus permite que ele fique mergulhado em erro. E acaba esse erro praticamente destruindo a nação do Egito, né? Muitas pessoas foram mortas, pragas, sofrimentos incríveis. Encerramos então a questão de nascer predestinado ou ser impedido de crer. Nós temos na sequência aí um entendimento sobre a palavra morte, na página 43. Até hoje ainda tem gente que diz assim, morreu, acabou, né? Morreu, acabou. A glória do cristianismo é justamente o entendimento de que morreu, não acabou. Morreu, começou. A morte para nós é um portal, para nós que aguardamos em Cristo, glorioso. Para aqueles que estão fora de Cristo, um portal terrível, complicado. Então veja que lá em Gênesis, quem tem a escritura aí pode abrir em Gênesis 2, 15 e 17. É quando Adão recebe uma palavra de Deus, né? Dizendo, Adão, não toques nesta árvore, porque no dia em que nela tocares, certamente morrerás. Aqui tem uma série de situações, mas em princípio, veja bem, Adão tocou na árvore? Sim. Adão morreu? Tem algumas pessoas que dizem assim, poxa, Adão durou 900 e
930, né? Adão durou 930. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, então Adão não durou 1000 anos. Então ele morreu no dia que Deus falou em que ele morreria. É um fato até considerável profeticamente. Mas o que nós entendemos mais diretamente é que Deus disse que Adão tocando ali, ele morreria. Mas Adão, depois que tocou naquela árvore, viveu ainda centenas de anos. Então, o que nós chegamos à conclusão? Que a palavra morte, ali, quando Deus a está usando em Gênesis, não tem o sentido que a sociedade mundial desenvolveu na sequência dos anos. Porque o que vemos ali, o que aconteceu com Adão? Ele deixou de existir? Não, ele continuou a existir, vivo. Mas o que aconteceu com Adão? Perdeu a comunhão com Deus. Então, o que Deus tinha dito que ele morreria. Então, a morte significa a perda da comunhão com Deus, ou seja, separação. Temos aí morte física, morte espiritual. O que é a morte física? É a separação deste mundo, quando o corpo vai ao pó, né? E a essência espiritual que existe no homem sai deste mundo e não tem mais permissão de estar neste mundo. O diabo usa aí as suas doutrinas terríveis, espíritas, para dizer que o espírito dos que morrem estão sujeitos a invocações e manifestam-se nos médiuns, nos terreiros de macumba, nos centros espíritas, né, na linha branca e um monte de coisa, nos terreiros por aí. Tudo mentira. Aqueles espíritos que se manifestam ali são dos anjos caídos, que se transformaram em demônios. Mas espíritos de seres humanos não têm permissão de vagar sobre a terra. Você já viu um filme espírita? Fez um sucesso danado chamado Ghost, Do Outro Lado da Vida. Assistiu, né? Filme belíssimo, história de amor, fundo musical de primeira linha, o cantor é afinadíssimo, né? Os arranjos musicais são de coisa que gente que domina a música, né? Eu fui no cinema assistir esse filme há muito tempo e acabou o filme, só balde para recolher lágrima, só balde. O cinema em peso, chorando e lamentando e pranteando, em peso. O filme preparado para isso, para mexer com as emoções. E muita gente ficou com a ideia daquele filme na cabeça, achando que o espírito de alguém, quando morre injustamente, que fica vagando pela terra, procurando vingança ou esperando sei lá o quê. Né? Tudo ilusão, aquilo não acontece, aquele filme não tem nada a ver com a realidade. Ele mostrava que alguém que morria fora da hora ficava vagando, mas alguém que morria na hora certa era levado, né, para o céu. E alguém que morria sendo mal era arrastado por sombras negras para o inferno. Ideia espírita, aquele filme é uma visão completamente espírita, uma visão kardecista. Aquela visão do Ghost é uma visão kardecista. Realidade, nada. Tem diabo para tudo que é canto, né? Tem até algumas outras coisas aí de pessoas que assistiram aquele filme dentro de casa e coisas saíram da televisão e estava até sufocando pessoas na realidade. Mas não vamos entrar neste detalhe. Então, a palavra morte, nós podemos identificar que ela significa separação. Quando a Escritura diz, numa dessas referências aí, Efésios 2, que diz que vós estavas mortos. Em quê? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos nos delitos e pecados? Então nós estávamos separados de Deus por consequência dos nossos pecados, dos nossos delitos, né? Lá em Isaías 59 diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus? Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja,
Estar morto na visão bíblica não é deixar de existir, nem em primeira mão baixar a sepultura. Lá em Apocalipse, depois que todo mundo já morreu, né? Apocalipse diz que os que não foram achados escritos no livro foram lançados no lago de fogo e enxofre. Isto é a segunda morte. Segunda morte. Então, qual é a primeira? A primeira morte foi quando a pessoa partiu da terra, em que foi separada da terra. Separação, morte. Primeira morte, separação da terra. Acabou. Segunda morte, separação de Deus, definitivamente. Haverá um julgamento e haverá a segunda morte, que é a separação definitiva de Deus. Acabou. Ali então foram lançados no lago de fogo e enxofre. Lago, profundidade, significa esquecimento, desprezo total. Então, misericórdia, né? Esse é o caminho que a gente não quer trilhar. Temos que lutar, porque Deus atua com misericórdia, mas o juízo será sem misericórdia. Então, veja bem, a palavra morte, ela vai demonstrando-se na Escritura como significando uma separação e não como um deixar de existir. E muito menos o de morrer e ficar por aí vagando, como dizem os espíritas ou as pessoas que são enganadas costumeiramente nos terreiros de macumba, né? Que teve um caso de um rapaz conhecido do meu irmão, em que tínhamos uma certa amizade, conversávamos, e ele frequentava, consultava espíritos enganadores, e ele conta que um dia ele está lá no barracão, lá onde o demônio está manifesto, aí a pombagira manifestou, e um rapaz chegou lá, e disse assim, eu queria falar com a minha mãe. Aí a pombagira falou assim, peraí, eu vou chamar a tua mãe. Aí daqui a pouco vem a pombagira de novo, manifesta, fingindo-se a mãe do rapaz. Aí ele, mãe, eu quero saber onde estão aqueles documentos, mãe, para eu receber o dinheiro. Onde que a senhora escondeu os documentos, mãe? Aí o demônio, tá na gaveta tal, do armário tal. Aí tá, mãe, obrigado. Aí quando o rapaz vira as costas, aí a pombagira manifesta, tô cansado de enganar esse mané aí. Ele pensa que eu sou a mãe dele. Dentro do terreiro, na frente dos outros. E as pessoas continuavam lá. A pombagira falou, tô cansado de enganar esse mané aí que eu sou a mãe dele. Incrível. A cegueira do ser humano é tanta que, não, peraí, enganar? Vou sair daqui. Sai nada, tá aprisionado. Cadeias terríveis, algemas horríveis. Então essas coisas acontecem. Então, morte, separação desse mundo, já era. Enquanto a dispensação não mudar, não volta neste mundo, né? E quando tiver que voltar, não voltará em espírito, voltará num corpo. No milênio, pessoas estarão voltando a este mundo, mas em corpo, não incorporado no corpo de outros. Amém? Estarão voltando no seu próprio corpo, a exemplo de Jesus, que voltou neste mundo no seu próprio corpo. Isso faz uma diferença muito grande. Temos perguntas? Então, aquela passagem que diz, aquele que crê em mim, mesmo depois de morto, viverá, é esse mesmo contexto? É a morte espiritual, no caso? Olha, Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Podemos imaginar que é por aí o caminho, né? Porque se crê em Jesus, mesmo que esteja morto, ou seja, que seja separado deste mundo, ainda assim vai estar vivo. E o que é estar vivo na Escritura? Quem arrisca? O que é estar vivo na Escritura? Estar em comunhão com Deus. Isto é o estar vivo na Escritura. Se você não está em comunhão com Deus, a Escritura considera você morto. Então, quando Jesus diz assim,
aquele que crê em mim, se crê nele, está em comunhão com ele. Ainda que esteja morto, viverá. Quando que ele disse isso? Diante do túmulo de Lázaro. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus está dizendo, aquele que crê em mim, Lázaro cria. Ainda que esteja morto, como Lázaro está, viverá. Não viverá no sentido de que vai chamar Lázaro da morte para a vida deste mundo. Ele está chamando Lázaro da vida eterna de volta a este mundo. Onde estava Lázaro? No paraíso. Ora, a Bíblia nos mostra isso. Lázaro está no paraíso. Então Jesus está dizendo que Lázaro estava vivo e não morto. Tanto que Jesus, quando fala a respeito de que não ia voltar logo para a terra lá, que os homens vieram chamá-lo, o que Jesus fala para os seus discípulos? Nosso amigo Lázaro dorme. Ah, Senhor, se ele dorme, então tá, deixa ele lá. Não, vamos lá despertar. Não, Senhor, ele dorme, deixa ele dormir. Aí Jesus teve que usar a linguagem chula que eles conheciam. A linguagem caída, a linguagem equivocada, a linguagem errada. Jesus teve que usar a linguagem errada para que os discípulos entendessem a realidade. Quando Jesus falou a linguagem espiritual dos que estão na sua presença, ele dorme, eles não entenderam. Aí Jesus falou assim, Lázaro está morto. Usou uma linguagem errada para que eles pudessem entender a realidade. Porque Lázaro nunca esteve morto. Quem anda em comunhão com Deus não morre nunca. E morte não significa o que muita gente sempre pensou. Morte é uma separação. Então, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós temos ainda aí vários episódios, várias passagens que vão mostrar para você que morte, né? Por exemplo, tem Apocalipse aí, Apocalipse 20, verso 11. Alguém que possa sacar da espada aí, dê uma lidinha para a gente, Apocalipse 20, verso 11 e verso 15. Então, veja bem, o que a Bíblia está mostrando? Essas pessoas que não foram achadas escritas no livro da vida e foram lançadas para dentro do lago de fogo, elas estavam mortas ou vivas? Elas estavam vivas. Não é isso? Pessoas que foram julgadas. Julgados os mortos? Não. É julgado quem está vivo. Quem está morto não é mais julgado. Se alguém está para comparecer a um tribunal para ser julgado, mas morre, vão julgar esse alguém? Perda de tempo? Bom, se bem que nas nossas leis é bem capaz de julgar. Fulano morreu, mas foi condenado a 30 anos de cadeia. Aqui, nesse mundo aqui, a gente vê de tudo. Então, a palavra morte, você tem que colocar na sua memória que ela significa isso aqui. Separação. Porque muita coisa virá pela frente, inclusive sonhos proféticos, visões, textos bíblicos, em que se você não tiver este entendimento, a revelação não chegará até você. Às vezes a gente sonha. Ah, eu tive um sonho. Qual era o sonho? Que uma pessoa assim estava morta. Poxa, a pessoa vai morrer? Ela está em pecado? Que mais? Tem outras simbologias referentes a isso aí. Se ela está morta no chão, se ela está morta num caixão, se a pessoa está morta, mas ninguém vê o caixão, vê-se apenas um velório. Tudo isso aqui está ligado à questão morte, separação
E cada situação dessa tem uma interpretação diferente. Cada situação dessa. Eu sonhei que eu ia para um velório. O velório era do seu fulano, mas eu não via ele. Eu sonhei que eu ia para um velório e eu via o seu fulano no caixão. Normalmente aqui é morte natural mesmo. A pessoa estava morta no chão. Isso aqui significa desprezo. Íamos para um velório, mas não víamos o morto. Isso significa uma morte espiritual na vida sobre a terra. Ou seja, a pessoa está desprezando a palavra de Deus. Então, mas você tem que ter noção do tema central, morte, do que ela significa. Senão você fica perdido em saber. Eu sonhei que fulano estava morto. Será que vai morrer? Meu Deus. Não, nada disso. Há um caso que sim. Há um caso que você sonha que a pessoa está morta. Agora, dependendo do seu contexto, do que está inserido nesse cenário do sonho, o que aparece no sonho? Se aparecem cores no sonho, se aparecem números no sonho, se aparecem pessoas no sonho, e se essas pessoas têm alguma posição ministerial, ou se essas pessoas são desviadas da igreja, se essas pessoas são ímpias, ou se essas pessoas são crentes, cada contexto vai refletir no significado do sonho. Então, mas o tema central é que a palavra morte está ligada à separação, né? Apocalipse 21:8, quando diz ficarão de fora, né, os cães, os feiticeiros, quanto aos tímidos, aos covardes, essas coisas todas, está demonstrando o julgamento de vivos. Não está demonstrando um julgamento já dos que estão sobre a terra, mas sobre aqueles que partem, aqueles que já morreram, ou seja, já foram separados do planeta Terra. Então, para nós concluirmos a questão morte, quem quer morrer aí? Ninguém? Como diz o ditado, todo mundo quer ir ver a Deus, mas ninguém quer morrer. Quem quer ver Deus aí? Só tem que morrer, irmão, não tem jeito não. Então, primeiro significado e o segundo significado. Morte física, morte espiritual. Morte física, corpo e alma separados do mundo. Não parece não, mas que está escrito mundo. Segunda, morte espiritual, quando a pessoa que já foi separada do mundo passará pelo julgamento e será desprezado eternamente ou será aprovado eternamente. Então, se ela depois de passar pelo julgamento, se ela é desprezada por Deus, isto se chama segunda morte. Se ela é aprovada, a Bíblia diz que os que foram bem-aventurados santos, que têm parte na primeira ressurreição, bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, porque a segunda morte é condenação. Mas quem são os que são bem-aventurados e santos que têm parte na primeira ressurreição? Quando é a primeira ressurreição? No arrebatamento da igreja. Esses aqui estão garantidos. Esses aqui não vão passar por nenhum tribunal para terem as suas vidas julgadas, mas somente as suas obras julgadas, mas a sua salvação já está garantida. Então, bem-aventurado e santo, separado, o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Segunda morte é quando a pessoa é julgada e desprezada eternamente.
eternamente. Algumas pessoas dizem, não é possível que um Deus de tanto amor, tanta compaixão, tanta misericórdia, que não tem prazer na morte do ímpio, não é possível que Deus vai fazer um ser humano, né, sofrer eternamente. Não é possível isso. Uma ilusão, põe o pé no chão, é isso mesmo. Quer ver? Salvação é eterna. Salvação é eterna. Vamos dizer uma coisa. Qual o preço da salvação? A palavra, o sangue, né, que compreende a obra de Cristo, os propósitos de Deus, né? Qual o preço da salvação? A sua renúncia. Enfim, os seus sacrifícios, não o seu sacrifício visando, o seu sacrifício que compreende as suas renúncias também. Então, salvação tem um preço. O tema central da salvação é a cruz de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Então, se nele não crê, perecerá. Então, a perdição ou a condenação, ela é eterna. Por quê? O preço da salvação é a cruz de Cristo. E o preço da condenação é a rejeição à cruz de Cristo. Então, o tema central, o objetivo é um só, tanto para a salvação quanto para a condenação. Então, por que eu vou dar uma de bonzinho e acreditar que salvação é eterna e perdição não é? Estou querendo ser melhor do que Deus. Aí eu viro um testemunho de Jeová. Não. Aqueles que não aceitarem Jeová, as almas vão ser lançadas no inferno, vai queimar e pronto. Tinha que ser testemunho de Jeová, né? Mentalidade louca. Vai queimar e pronto. De onde que ele tirou essa ideia? Mas quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro mendigo, Jesus diz que o rico, estando em tormentos, elevou os seus olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Quer dizer, viu Lázaro salvo, mas ele está em tormento, com plena consciência. Pai Abraão, manda que um dos mortos ressuscite, vá pregar para os meus lá. Então, ele está vivo. O rico que foi condenado ao inferno, não queimou e acabou. Ele está rico, ele está falando, ele tem consciência do mundo que ficou para trás, ele fala dos 5 irmãos que ele tem. Então, Jesus conta a parábola demonstrando que no inferno o bicho não cessa de comer e o fogo não para de arder. É isso que diz a minha Bíblia, né? As dos Testemunhas de Jeová também diz, mas eles estão cegos e não conseguem enxergar, porque o privilégio de crer na mentira para alguns é maior do que o de crer na verdade. Amém? Então nós podemos ficar por aqui? Amém. Vamos ficar por aqui então em nome de Jesus.